Show, meu povo! Falamos um pouco sobre alquimia, sobre as fases alquímicas, sobre as operações alquímicas, e agora a gente vai para uma parte mais prática, que eu trouxe para vocês aqui uma análise alquímica dos álbuns da Billie Eilish. Por que eu trouxe a Billie Eilish? Porque eu já fui muito fã dela, então eu tenho um conhecimento aí a respeito dos álbuns dela, das músicas, e enfim, um conhecimento um pouco do que levou a fazer as músicas e tudo mais. E porque ela é excelente em expressar o movimento alquímico na imagética que ela usa. Então, para mim é perfeito para eu explicar para vocês na prática como que você vai interpretar em que momento de vida alguém está, tanto através da arte, né, quanto nos sonhos, tá? Então, vocês vão entender agora na prática como é que funciona. Bora lá! Então, a Billie Eilish tem 3 álbuns principais, né? Que são esses daqui. O primeiro foi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Né? Quando todos nós dormimos, para onde vamos? Happier Than Ever, Mais Feliz do que Nunca. E o último, Hit Me Hard and Soft, que é uma tradução um pouco complicada, né? Que seria algo como Me Bata Forte e Fraco. Uma coisa nesse sentido. Vamos lá para analisar o que a alquimia tem a ver com isso aqui. Então, esse aqui é o primeiro álbum da Billie Eilish, que é o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Esse álbum, ele foi baseado em pesadelos que ela teve e em terror noturno e sonhos lúcidos, tá? Então, só da gente olhar essa capa, a gente já vê que tem a operação da Nigredo em ação, né? Porque ele é um álbum muito escuro, muito preto, né? O próprio título fala Quando Todos Nós Dormimos, para onde vamos, né? Então ele tá falando sobre o mundo astral, né? Sobre o plano astral e também sobre os sonhos e pesadelos, né? Sobre essa movimentação do inconsciente. Nesse caso aqui, ela tá de branco e a cama tá branca, mas eu não vejo isso como um sinal de albedo, tá? Eu vejo isso como um mero contraste de luz e sombra, né? Porque como a ideia é ser muito preto, muito escuro, tinha que ser algo que contrastasse com isso, né? Então acho que por isso a escolha do branco não tem muito a ver com a fase de clareza mental, até porque o álbum não fala sobre isso, né? Então tem várias músicas ali, mas eu vou falar sobre algumas músicas em específico para a gente analisar exatamente esse movimento, tá? Então vamos ver as principais fases e operações alquímicas aqui nesse álbum da Billie Eilish. Como que eu vejo esse álbum? Eu vejo como um movimento de saída da albedo para nigredo, tá? Principalmente nesse clipe When the Party's Over, tá? Eu já vou falar sobre isso. Eu vejo que as principais operações são a calcinatio, a solutio, mortificatio e separatio. Então eu peguei aqui 3 exemplos de clipes, tá? O álbum, no geral, ele é um álbum bem pesado, bem denso, bem triste, assim, né? Com uma aura bem densa, bem digno de uma Nigredo ali, né? Então, se a gente fosse considerar que o álbum é um sonho, um pesadelo, estaria na Nigredo, né? Porque é aquela fase densa, aquela noite escura da alma, e a boa parte das músicas fala sobre isso, né? Então, a gente tem ali uma música chamada All the Good Girls Go to Hell, que é Todas as Boas Garotas Vão para o Inferno, né? Nesse clipe ela faz uma menção a Lúcifer, tá? Eu não vou entrar nesse contexto, eu não vou interpretar por esse lado, tá? Embora dê para discutir a respeito, eu não vou entrar, porque não é a nossa intenção, a gente tá vendo aqui simbolismo, a gente tá vendo aqui alquimia, então eu vou focar nisso, tá? Nesse clipe é como se ela caísse do céu, né? Literalmente é como foi mesmo a história, né, de Lúcifer, o anjo caído. É como se ela caísse do céu e caísse no inferno, né? E o título me fala, todas as boas garotas vão ao inferno. Gente, o que eu preciso dizer antes? Foi proposital da Billie Eilish falar sobre alquimia no álbum? Até onde eu sei, não foi. Só que como a alquimia é um movimento inconsciente universal, ele se expressa na arte, né? Ele se expressa através das pessoas. Não é nem consciente, eu acho muito difícil que ela tenha realmente trazido isso no sentido alquímico, mas como aquela vivência alquímica ela tem essas características, né? Acaba que quando a gente sabe a alquimia, a gente identifica qual que é o processo que a psique está passando ali, né? Então, nesse clipe em específico, tem muito essa questão do preto, né? Ela cai, é como se
a noite escura da alma, ela é como se você caísse no teu inferno, né? O céu e o inferno, ele tá dentro de nós, de certa forma, né? Então, nós é que experienciamos e vivemos tudo, né? Então, é como se ela caísse naquela noite escura da alma, né? Como se ela estivesse no mundinho colorido dela e ela caísse, né? Ela perdesse aquela inocência, ela vivesse um período difícil de desconstrução ali, né? E isso é muito natural também do processo da mulher. Existe um trecho naquele livro As Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso, que fala muito sobre o processo da mulher, né, da psique feminina, tudo que passa a psique feminina, né, até alcançar a mulher selvagem que ela fala, né? Tem alguns mitos sobre esse processo de a mulher ela passar por esse momento da perda da inocência, né? Isso ser muito difícil, né? Então é como se ela caísse daquele céu ali onde ela não tem contato com as sombras, ela não tem contato com o material denso dela e ela caísse naquele inferno, naquela noite escura da alma. E aí ela cai nesse clipe num poço, como se tivesse um petróleo ali, né? Que é literalmente a Nigredo, né? Representando essa Nigredo. E aí ela começa a caminhar e ela começa a caminhar pelo fogo, né? Então me traz muito essa ideia de eu entro no Manigredo através da operação da calcinatio. Então todos aqueles desejos que eu tinha que eram infantis, que eram imaturos, que não tem a ver com o meu eu superior, eu tô queimando ali naquele meu inferno, né? Eu tô queimando ali naquele meu processo denso, naquele meu processo escuro da noite escura da alma, né? E por isso todas as boas meninas vão ao inferno, porque eventualmente nós vamos cair nesse lugar nosso, nesse lugar interno nosso, em que o trabalho precisa ser feito, que o trabalho precisa ser desenvolvido, né? E é difícil. Então traz essa aura densa. E aí um outro exemplo que eu peguei, que eu acho incrível para exemplificar essas operações e essas fases, é o clipe do When the Party's Over, quando acaba a festa, né? Porque nesse clipe, ela tá num lugar totalmente branco, né? E aí, nesse lugar, tem um copo preto, né? E aí ela toda tá de branco também, e aí ela toma esse copo preto e ela começa a chorar esse líquido preto, né? Então o que que eu vejo? Ela tava numa albedo e ela sai dessa albedo, desse momento de clareza, desse momento de tranquilidade, e ela entra na Nigredo através da solútil, da operação da água, né? Então olha que simbólico, não foi intencional, gente, não foi intencional, né? Mas é muito claro esse movimento no clipe, né? Um clipe muito expressivo, assim, e aí ela chora esse líquido preto que é literalmente entrando ali na noite escura da alma através da solútil, né? Dessa dissolução de partes da minha personalidade que precisam ser lapidadas, que precisam ser purificadas, que precisam ser dissolvidas, né? E aí eu deixo aquilo para trás, né? E claro, se vocês forem ver a letra das músicas, vai complementar essa análise da imagem que eu tô falando para vocês, né? Mas eu não vou me delongar, porque já tá bem longo essa apresentação. Mas se vocês forem ver as letras e os clipes, vocês vão entender bem o que eu tô falando. E aí a gente tem esse outro clipe que é Bury a Friend, que é Enterrar um Amigo, que é um clipe bem denso, bem de terror assim mesmo. Ela contratou um diretor de filme de terror para fazer esse clipe para ela. E ele é um clipe que fala sobre pesadelo, ele é um clipe que fala sobre terror noturno, e aí, como espiritualista, né? O que que eu vejo? Como ela estava num processo muito denso, como ela estava numa energia muito densa, quando você dorme, você vai para o plano astral, né? O teu corpo vai para o plano astral. Só que ele vai para um local que esteja na mesma vibração que você está. Então, muito provavelmente, né, se ela passou por esses terrores noturnos, se ela viu essas criaturas assustadoras, é porque ela estava numa baixa vibração e quando ela foi para o plano astral, ela foi para um plano onde as criaturas que estavam lá eram a mesma vibração, mais baixa, mais densa que ela estava. Né? Então aí a gente pode entrar no aspecto de obsessores, né? De algumas energias aí mais pesadas, né? E veja, gente, quando a gente passa por essas fases mais difíceis mesmo, é difícil manter a vibração elevada. Né? Não vamos ser hipócrita aqui e falar que, ai, não, mas você tá passando lá pela maior bad trip da tua vida, mas bota um sonzinho feliz aí e vai viver. Gente, não é assim, a gente sabe que não é. Né? Então, claro, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vibração, a gente sabe que a nossa vibração, ela tem
esse poder de atrair as coisas para nós, né? E de fazer com que a gente se identifique, encontre e atraia pessoas, coisas, situações que estão na mesma vibração, então a gente precisa cuidar com isso. Mas a noite escura da alma, ela também traz aprendizados, né? Essa vibração mais baixa, ela também traz aprendizados. A gente não pode negar o nosso lado sombra, né? Isso é muito perigoso, porque aí o nosso lado sombra, eventualmente, ele emerge e emerge com tudo, né? Então a gente tem que olhar para as nossas sombras, integrar as nossas sombras, e isso passa por esse processo alquímico, e a gente vê nesses clipes. Depois assistam, gente, vocês vão olhar com esse olhar alquímico, vocês vão falar, caraca, que doideira, porque você vê essa movimentação acontecendo, você vê é quase como se tivesse físico ali esse processo alquímico do chumbo ao ouro, né? Nesse caso, nesse álbum, ela tá trabalhando muito o chumbo, tá? Como eu falei, tem outras músicas, outros clipes, mas eu peguei esses porque eu acho que são mais interessantes dentro dessa análise que a gente está fazendo. Aí a gente vai para o Happier Than Ever, mais feliz do que nunca, que é o segundo álbum dela. E olhem a diferença da capa do primeiro álbum para o segundo álbum, gente. Olhem essa movimentação de ciclo alquímico, né? Ela já saiu da fase da Nigredo e aqui ela entra na Albedo. Vocês estão vendo como tá mais claro? Até o cabelo dela tá num tom mais prateado, né? Tá, a própria imagem, ela tá com um brilho mais prateado, as cores são claras, né? Você vê que ela não tá assim super feliz, né? Mas ela também não tá mais naquela densidade Nigredo, né? Então ela já teve essa movimentação alquímica. E, né, claro, tem várias músicas bem legais nesse álbum também pra gente avaliar, interpretar em relação a essa fase alquímica, né? Porque as próprias letras, elas vão falar bastante sobre autoconhecimento, elas são letras mais leves, elas são letras mais animadas, elas são letras mais apaixonadas, né? A grande maioria delas, pelo menos, é sobre um momento melhor da vida, né? Um momento mais tranquilo. E aí, o que a gente consegue enxergar nos clipes, né? E nas músicas? Quais são as fases e operações alquímicas? Aqui eu já vejo que é um movimento da Nigredo para Albedo, né? Então, lá no álbum anterior, ela estava indo da Albedo para Nigredo. Agora, ela já está saindo da Nigredo e entrando na Albedo de novo. Por que eu sei isso? Pelas cores do álbum, né? Como eu falei para vocês, e pelos clipes, né? Então, quais foram as principais operações que eu identifiquei nos clipes da Billie Eilish nesse álbum? A Coagulatio, que é a operação da terra, a Solútil, que é a operação da água, e a Sublimatio, que é a operação do ar. Então, peguei imagens de 3 clipes diferentes para vocês entenderem um pouco melhor essas operações que eu falei. Aqui a gente tem no primeiro clipe o Therefore I Am. Então eu sou, né? Como se fosse algo assim. Na letra ela fala eu penso, logo existo, né? Que é aquela famosa frase. Mas, dentro desse clipe, ele é um clipe bem colorido. Ele é um clipe em que ela tá passeando num shopping e tal. E aí só tem ela no shopping e ela come de absolutamente tudo no shopping, né? Então, se fosse um sonho, é um sonho de coagulátil, né? É um sonho em que eu tô materializando as coisas, eu tô vivendo o prazer da vida, eu tô feliz, eu tô presente no momento, eu tô fluindo, né? As coisas estão fluindo, eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo. E essa letra mesmo, ela é uma letra de muito autoestima, né? Ela é uma letra que vai falar sobre autoestima. Então, sobre ela estar com uma autoestima elevada, né? Então, eu vejo esse movimento de eu tô materializando, eu tô bem, tô feliz, tô nem aí porque tá acontecendo lá fora, tô feliz comigo e tal. Passa essa energia. E isso se confirma nesse clipe do My Future, Meu Futuro, né? Esse clipe ele é uma animação e eu acho muito interessante porque a animação ela começa justamente com a luz da lua, né? Com essa imagem que tá uma garoinha fina, a luz da lua, ela já tá de branco. Olha como é a movimentação, gente. Até então, no álbum passado, era tudo escuro, tudo preto, tudo denso, né? E agora a gente já vai para uma estética muito mais clara, né? Então, olha só, nesse clipe, nessa animação, ela tá vestida de branco, ela tá sob a luz da lua, tá essa garoa fina ainda purificando algumas coisas, né? Aquela movimentação da água, mas é uma movimentação
tranquila da água, uma purificação tranquila. E nesse clipe, nessa música, ela fala sobre ela estar apaixonada pelo futuro dela, né? Então ela tá num momento que ela consegue ver um futuro brilhante, ela consegue ver um futuro feliz, né? Então ela tá nesse momento de realização, né? Em que ela consegue olhar para frente e entender que as coisas vão ser muito positivas dali em diante, né? E esse clipe, ele começa com chuva e aí ele vai abrindo o sol e quando abre o sol começa a florescer as coisas na floresta, uma árvore começa a crescer em torno dela. Então tem toda essa movimentação do eu saio para albedo, né? Eu tô nessa fase de mais clareza e eu entro numa operação da coagulatio de novo, que é essa que a gente viu ali no clipe do Therefore I Am, né? Que é a operação da Terra. Então realmente ela estava vivendo esse momento de concretizar sonhos, concretizar planos, estava no fluxo, feliz, brilhando, né? Então, esse clipe, essa música falam muito sobre isso e a gente consegue perceber essa movimentação alquímica também. E aí o meu clipe e a minha música preferidos, que é o próprio clipe do Happier Than Ever, que dá o título do álbum, né? Mais Feliz do que Nunca. Esse clipe, para vocês entenderem a alquimia, esse clipe é uma aula. Ele é maravilhoso. Por quê? A própria música, ela é um processo da Billie Eilish entendendo que ela passou por um relacionamento tóxico e ela tá naquele processo de olhar com clareza tudo o que aconteceu e digerir aquilo e movimentar aquilo dentro dela. Então o clipe começa com tudo muito claro, com uma luz muito brilhante e tal, e ela tá numa casa com todas as coisas claras e tudo mais. E aí, num belo momento, quando ela começa a colocar para fora o que ela viveu com aquela pessoa naquele relacionamento, quando ela abre a porta da casa, vem água. E aquela água inunda aquela casa. E aquela água toma aquela casa, né? Ela toma aquele lugar psíquico, né? Então é como se aquele relacionamento ele precisasse passar totalmente por uma purificação, né? Ele precisasse passar pela solútil para se dissolver completamente, né? Principalmente os aspectos dela que permitiram com que ela entrasse nesse relacionamento tóxico, né? Então ela fica totalmente submersa, né? Então aquele aspecto dela está sendo totalmente purificado, limpo, transmutado ali pela operação da água, né? E é muito interessante porque daí ela sai da casa, ela sobe em cima do telhado, tá tudo embaixo da água e ela tá dançando no telhado, ela tá sorrindo no telhado, ela tá gritando no telhado, como se ela estivesse expurgando aquilo, como se ela estivesse literalmente transmutando aquilo, naquele processo de eu entendi o que eu vivi, eu passei essa dor, eu integrei essa dor e agora eu consigo soltar, né? Então ela grita e ela mesma pula na água depois e sorri, é como se tipo eu aceito isso, né? Ela flui com aquele processo. E aí aquele processo que era para ser totalmente traumático e doloroso, ele é mais fácil, ele é mais tranquilo, né? Porque ela aceitou aquele processo e ela mesma se permitiu se jogar ali e viver aquele processo, né? E eu acho que esse clipe ele é muito simbólico e não foi a intenção dela, eu tenho assim quase certeza que não foi a intenção falar sobre alquimia, mas aquela expressão dela é alquimia pura, a forma com que ela se expressou ali, com que ela trouxe a imagética ali e a estética do clipe, ela foi totalmente alquímica. Então vejam esses clipes depois para vocês verem esses movimentos acontecendo. E aí se a gente fosse olhar para uma perspectiva de são sonhos, porque muitas vezes a gente sonha com coisas semelhantes, a gente sabe quais movimentos estão acontecendo, quais operações estão acontecendo, em qual área da vida que está acontecendo. Então é muito interessante a gente prestar atenção nisso e como isso acontece em todos os planos da nossa existência, né? E aí, gente, esse é o último álbum dela que ela lançou agora recente em maio, que é o Hit Me Hard and Soft, né? Não tem muitos clipes ainda, tem um clipe só que eu não vi nenhuma vantagem em trazer, porque ele não me remete a nada alquímico. Mas a capa do álbum, gente, se você olhar a capa do álbum entendendo alquimia, você não precisa nem ouvir o álbum para saber que vai ser sofrido, meu amigo. Entendeu? Você não precisa nem ouvir. Você já sabe. Por quê? Veja bem, a gente tem uma porta branca aberta, ou seja, eu tô saindo da albedo, daquela fase que tá tudo claro, e eu tô
entrando na Nigredo, porque ela tá totalmente de preto, até o cabelo tá preto, percebam que até o cabelo ela pintou, né? Lá ela tava loira, prateado, albedo. Aqui ela já tá cabelo escuro, preto, Nigredo, total. Totalmente de preto e totalmente imersa na água. Né? Então, ela está entrando na Nigredo de novo através do processo da Solútil. Né? Então, ela está de novo dissolvendo aspectos da personalidade dela que precisam ser lapidados para que ela possa atingir um estado de consciência mais elevado, uma evolução como ser humano. E é aquilo que eu falei, nós estamos constantemente vivendo os processos um em seguida do outro, né? A gente sempre tem algo para aprender. E a movimentação da vida, ela me parece uma movimentação em espiral, né? A gente está constantemente voltando ao mesmo ponto para ver se a gente aprendeu aquela lição. E aí a gente dá mais uma volta e volta para o mesmo ponto, num outro estado de consciência, para tomar uma atitude diferente se a gente aprendeu, senão aquela experiência se repete. E por aí vai. Então eu não precisaria nem ouvir o álbum para saber que vai ser sofrência só de olhar a capa, porque é um processo difícil, né? A gente tá falando de processos difíceis. Mas eu tirei alguns trechos aqui das músicas dela, né? Algumas letras, só para vocês terem uma noção como isso se faz verdade mesmo quando a gente vai olhar a letra das músicas. Então, essa é um trecho de uma música chamada Skinny, dela, em que ela fala: quando saio do palco, sou um pássaro numa gaiola, sou um cachorro num canil. Então, feliz ela não tá, né, gente? E aí ela fala também nessa letra que as pessoas falam que ela tá mais feliz só porque ela tá magra, e na verdade ela continua a mesma pessoa que ela era internamente, né? Então ela continua sofrendo, basicamente isso que ela quis dizer nessa letra, né? Aí aqui tem mais alguns trechos, né? Ela fala numa das letras: e você não quer saber o quão solitário eu tenho estado. Você vem e vai, não importa o meu estado. Essa é da música The Greatest. Né? Aí tem um trecho também que ela fala: nunca preenchi o vazio, né? De Bittersweet. Também tem um trecho de uma outra música que ela fala: eu tento viver em preto e branco, mas eu estou tão triste. Ela fala: eu gostaria de ser sincera quando digo que esqueci você, mas eu não esqueci. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê que esse álbum, ele é também um álbum que vai trazer essa tristeza desse movimento, né? E vocês vejam que ela não teve um álbum de Rubedo, por exemplo, que fosse um álbum daquela fase totalmente completude, totalmente brilho pessoal, totalmente... Não teve um álbum que fizesse essa terceira fase alquímica, né? Ela saiu da Albedo, entrou na Nigredo, foi para Albedo e foi para Nigredo de novo. Ela não passou, pelo menos, né, musicalmente falando, por uma Rubedo, né? Mas é muito interessante, eu peguei os álbuns dela justamente porque, cara, a estética do álbum já fala tudo. Você não precisa nem ouvir as músicas para você saber do que se trata. Então, se a gente olhasse isso como com um olhar de isso é um sonho, a gente também teria essa mesma comunicação de que eu estou entrando, vivendo essas fases, né? E que eu preciso trabalhar a favor dessas fases. Então é isso, gente. Eu trouxe todo esse histórico resumido e essas operações e fases resumidas só para vocês terem uma noção da complexidade que é você interpretar sonhos, você jogar um tarô, você buscar interpretar a arte através do olhar alquímico, mas eu quis trazer isso para que vocês tenham essa autonomia também de identificar quais são os processos que vocês estão e de vocês conseguirem trabalhar a favor, né? Porque as coisas ficam mais fáceis. Acho que eu falei isso várias vezes durante essa apresentação, né? Mas é porque realmente é muito importante, né? E aí a gente vê que a alquimia, ela tá nos sonhos, na vida e na arte. Não tem como a gente fugir, né? Eu espero, gente, de coração, que esse conteúdo mude a vida de vocês, como mudou a minha, que dê uma luz para vocês, como deu uma luz para mim. E que vocês gostem muito desse conteúdo, que vocês compartilhem, que vocês curtam aqui, que vocês salvem, enviem para alguém que vocês acham que vai gostar disso aqui, que vai ser útil. E espero vocês nas próximas, tá bom, gente? Para quem quiser fazer consulta de tarô terapêutico comigo, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo para que vocês consigam entrar em contato comigo, agendar o horário. Quem quiser também ter sonhos interpretados por mim,
Vou deixar o link do meu Instagram também, vocês se comunicam comigo por lá, a gente agenda o seu horário. E eu também trabalho com cura multidimensional arcturiana. Então, é uma cura maravilhosa, energética, né, dos corpos mais sutis, que também auxilia muito nesse processo de ascensão, de transmutação, né, de cura de todos os aspectos da nossa vida. Então, para quem também tiver interesse em relação à cura multidimensional arcturiana, também é só vir falar comigo através do link que eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar o link do meu livro também sobre lei da atração através do olhar das leis herméticas, tá? Para que vocês possam também ter acesso a esse conteúdo que é maravilhoso. Pretendo trazer também em algum momento uma aula sobre isso, também é uma aula bem complexa que vai levar um tempinho para eu conseguir construir para vocês, mas o livro já está pronto, então se você tem interesse nesse assunto, acesse o link aqui embaixo, porque vai ter lá o link para você acessar o livro, tá bom? Gente, por hoje é isso, me sigam lá no Instagram também e até a próxima, gente!